Oi, gente! Olha eu de novo, vem mais uma vez no meu canal, vem com o Lu. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom, como eu faço sempre, vindo para falar mais um assunto interessante, mas antes, vou pedir para que você se inscreva, deixe seu like e comente, se possível também compartilhe. Bom, gente, quero falar aqui sobre o auxílio emergencial, que tem sido aí mais uma polêmica, claro. A dúvida que muitos brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial é que todo mundo quer saber se vai ser prorrogado, se corre mesmo o risco de não ser prorrogado, como está. E eu vi hoje uma atualização no G1 e eu vou passar para vocês, inclusive está no título. Eu vejo muitos canais falando, mas assim, ninguém tem certeza de nada. Eu costumo falar quando colocar no ar, quando tem alguma informação atualizada. Fora isso, melhor não. Tá? Olha, auxílio emergencial, o que está em jogo na decisão de prorrogar ou não o benefício criado na pandemia? Debate sobre a eventual prorrogação do auxílio emergencial pago a mais de 65 milhões de brasileiros tem intensificado conforme o prazo do benefício se aproxima de acordo com as regras. O benefício termina em agosto. Vocês sabem que a última parcela é agora em agosto, né, gente? Na prática, não, porque ele começou tarde, mas ele sim termina em agosto, porque ele começou em abril e iria até agosto. Até julho, aí foi prorrogado. Perdão, até junho, aí prorrogaram julho e agosto. Mas as pessoas ficam meio doidas porque o calendário é tão extenso, elas acabam confundindo, mas a última parcela, na prática, é em agosto. Então, vamos lá. O futuro do auxílio emergencial, criado para proteger a renda de parte da população durante a pandemia do coronavírus, tem dividido opiniões dentro e fora do governo. E os debates têm se intensificado conforme o prazo do benefício se aproxima do fim. De acordo com as regras vigentes, o auxílio pago a mais de 65 milhões de brasileiros termina em agosto. Inicialmente, o governo pretendia pagar R$ 200, mas o Congresso ampliou o benefício para R$ 600. O auxílio foi anunciado com duração de 3 meses, a ser pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEI, autônomos e desempregados que cumprem, né, com determinados requisitos, como renda familiar per capita de até meio salário mínimo, 522,50, ou que tenha renda total de até 3 salários mínimos de 3.135 por mês. Em julho, o governo anunciou prorrogação por mais 2 meses. Agora o governo precisa decidir se vai prorrogar novamente. E se sim, quais serão as condições? É aí que está o jogo. De um lado, a prorrogação de um benefício que tem sido elogiado até por alguns críticos do governo como importante ferramenta para combater a forma imediata do efeito econômico da pandemia, e de outro, a bandeira de Jair Bolsonaro levantou durante a campanha presidencial de 2018, o liberalismo econômico, personificado por Paulo Guedes. Foi a promessa de reduzir a participação do Estado na economia e de promover ajustes nas contas públicas que garantiu ao então candidato Jair Messias Bolsonaro o apoio de grande empresariado. Embora Bolsonaro não tivesse histórico de defender essas medidas, ele garantia que a economia estava nas mãos de Guedes. Agora, economistas alinhados com esse pensamento liberal têm criticado a possibilidade de prorrogação do benefício, sob o argumento de que não há espaço fiscal. Preste atenção, tá, gente? O custo mensal do programa é de cerca de 50 milhões nos 5 primeiros meses. Terminados em agosto, portanto, o gasto supera 250 bilhões. Tá, gente? 50 bilhões mensais nesses 5 meses, dando um total de 250 bilhões. Para se ter uma dimensão, o valor é mais que o dobro do déficit público primário, Ou seja, o resultado negativo registrado em 2019 foi de 95 bi. A dança em torno da agenda liberal teve novos passos na última semana. Guedes chegou a falar em impeachment na terça-feira, dia 11, ao defender o teto de gastos, regra que limita o crescimento dos gastos da União. O ministro disse que os auxiliares
o aconselham o presidente a furar a regra do teto de gastos, levando o presidente para uma zona de impeachment. Né? Na verdade, ele está falando que não tem como fazer isso. O Paulo Guedes aconselha o presidente a não fazer a renovação do auxílio emergencial. Né? A maioria da população que está recebendo tem a expectativa de que o auxílio emergencial siga até dezembro. Né? Mas fica difícil. Pela Secretaria Especial de Desburocratização, Ave Maria, que o ministro batizou de debandada. Eles saíram, tá, gente? O desembarque de funcionários insatisfeitos com a marca, uma virada na postura econômica do governo, segundo analistas, de uma agenda liberal para um caminho com maior atuação estatal e caráter populista. Depois, Bolsonaro deu sinais trocados sobre o tema na quinta-feira, 13/8. Ele defendeu a manutenção do teto de gastos depois de se reunir com os presidentes do Senado e Davi Alcolumbre, DEM, né, e Rodrigo Maia, também do DEM Rio de Janeiro, um é do Amapá, o Davi Alcolumbre. No entanto, Bolsonaro também disse que em transmissão ao vivo, que Guedes tem 99% de poder sobre os temas da sua pasta. É complicado, gente. Terminando aqui, a questão econômica, o Paulo Guedes é 99% com ele. Tem 1%, 0,1% de poder, de veto. O teto é teto, certo? O piso sobe anualmente. E cada vez mais tenho menos recursos para fazer alguma coisa, afirmou Bolsonaro. Depois disso, a ideia de furar o teto existe. O pessoal debate qual é o problema. Essa foi a resposta do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Continuando aqui, proteção dos pobres, dos mais pobres e estímulo à economia. Outra linha defende que o teto de gastos não é mais importante que manter a proteção à população mais vulnerável. Para esse grupo, é função do Estado proteger a população mais pobre, especialmente no momento em que a pandemia do coronavírus afeta o mundo inteiro, inclusive com sérios impactos na economia. Nessa linha de raciocínio, o alto índice de informalidade no mercado de trabalho brasileiro é mais uma justificativa para a necessidade do Estado agir neste momento, já que de boa parte da população fica desprotegida em momento de crise. Verdade, gente. A economia brasileira teve uma queda de 10,94% no segundo trimestre de 2020, segundo o Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, considerando uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto, que é o PIB. Se a retração do PIB se confirmar, quando o IBGE divulgar o resultado do segundo trimestre deste ano, o Brasil terá entrado oficialmente na chamada recessão técnica, que ocorre quando há um recuo do nível de atividade por 2 trimestres consecutivos. Além dos benefícios econômicos da transferência de renda, neste momento, políticos e analistas dizem que Bolsonaro está vendo a importância do benefício para conquistar apoio de parte da população. Alguns analistas apontam que o benefício pode ter sido um dos motivos para a melhora na aprovação do presidente pela população mais simples, né, gente? É importante lembrar que, considerando também as famílias beneficiárias, o pagamento beneficia mais de 120 milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira. E é isso, gente. A avaliação de Bolsonaro atingiu o melhor patamar desde o início de seu mandato dele, em janeiro de 2009. Segundo pesquisa Datafolha, realizada em 11 e 12 de agosto, Bolsonaro subiu de 32% para 37%. A parcela de entrevistados que consideram seu governo ótimo ou bom, e caiu de 44% para 34% que consideravam ruim e péssimo. A pesquisa anterior tinha sido divulgada em junho, mês em que foi preso Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Pois é, gente. É uma polêmica, mas assim, gente, vamos aguardar. Tem nada decidido, né? Muito dinheiro, são 50... Até agora, gente, já foram gastos pelo governo 250 bilhões de reais. São 50 bilhões mensais, tá? Então o governo pagou aí 250 bilhões até agora no final, né? São as 5 parcelas para todo mundo, calculando, são 250 bi.
é muito dinheiro. Vamos saber como é que vai ser tudo isso. Vocês que estão aí na expectativa, continuem ligados aqui no canal Vem com o Lu. E é claro, eu vou passar para vocês. E muitos canais eu tenho visto falando, olha, o auxílio vai ser prorrogado. Não tem nada garantido. A gente tem que esperar, tá? Beleza, gente? Redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Vem com o Lu. Meu canal é feito para você. Deixe seu like, se inscreva, participe, comente. E aí, o que você acha? Vai rolar ou não? Até a próxima. Vem com o Lu.